Prometo não te cansar nessa noite, mas eu peço que você seja fiel a me prestar a sua atenção. 25 minutos, sem começar com o irmão que está ao seu lado, sem levantar para ir ao banheiro ou bebedouro, sem mexer no seu celular. Eu prometo que Deus vai falar contigo nessa noite. Quantos amam a palavra do Senhor e podem dizer glórias a Deus? Nós estamos diante de um texto bastante conhecido pela igreja, e esse que está descrito no único livro histórico neotestamentário. Atos dos Apóstolos é o único livro histórico contido no Novo Testamento. A Bíblia atribui, os teólogos atribuem o escritor do livro de Atos, atribui a obra ao evangelista Lucas, que foi o mesmo que escreveu o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. Lucas escreve o seu Evangelho detalhando os milagres, detalhando o ministério de Jesus desde o seu princípio, quando Jesus ainda estava com os seus discípulos. E Atos dos Apóstolos, ele continua essa obra detalhando aquilo que Jesus continuou fazendo após a sua ascensão aos céus. De novo, no Evangelho de Lucas, ele detalha a obra que Jesus teve durante o seu ministério. Em Atos dos Apóstolos, ele descreve para nós aquilo que Jesus continuou fazendo após ser assunto ao céu, isso por intermédio da igreja. É por isso que muitos atribuem que o melhor título do livro de Atos dos Apóstolos seria Atos da Igreja, ou Atos do Espírito Santo, visto que os milagres que foram operados no livro de Atos dos Apóstolos não foi simplesmente pela vida dos discípulos, pela vida dos apóstolos. Os milagres que foram operados, quem operava aqueles milagres era o Espírito Santo de Deus. Quando nós olhamos para o capítulo número 2 do livro de Atos dos Apóstolos, está descrito ali uma das festas que eram mais tradicionais na cultura judaica. Dentre as 7 festas que estão descritas em Levíticos capítulo número 23, 3 delas nós podemos considerar como principais. A primeira é a festa da Páscoa, ou a festa do Pessach, onde é comemorado, onde é relembrado o período em que os hebreus tiveram o êxodo de dentro do Egito, o período em que eles foram libertos da mão de Faraó. Olha para mim, por gentileza. Na Páscoa, o que é comemorado, na Páscoa, o que é lembrado, é o período em que, na 10ª praga, aqueles que tinham o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, o anjo do Senhor descia, e aqueles que tivessem o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, o anjo passaria por cima. Todo primogênito que não tivesse o sangue do cordeiro na porta, o anjo entraria e o primogênito morreria. Na Páscoa, então, é comemorado o Pessach, a passagem por cima do anjo. Além disso, o êxodo dos hebreus de dentro do Egito. Quando nós olhamos a segunda festa tradicional da cultura judaica, das festas da peregrinação, nós temos a festa de Pentecostes, que também é chamada na Bíblia Sagrada de festa da colheita. Na verdade, o termo Pentecoste não é um termo hebraico, é um termo grego que significa literalmente Pente, 50 dias após a Páscoa. Essa festa também é conhecida na Bíblia como festa das semanas, visto que ela ocorre 7 semanas depois da festa da Páscoa. O fato é que o que é comemorado neste dia é a colheita, é oferecido os principais, é oferecido a melhor parte da colheita em forma de agradecimento a Deus por ter prosperado a terra. E a terceira festa de peregrinação da cultura judaica é a festa dos tabernáculos, onde eles comemoram o período do Bar Midbar, que é o período em que eles passaram no deserto, que está descrito no livro de Números. A verdade é que esta festa dos tabernáculos, essas festas das cabanas, também é conhecida assim, ela é comemorada até os dias atuais. Uma vez por ano, os hebreus vão para os desertos viverem em cabanas, em um modo de relembrar aquilo que eles viveram no livro de Números, o período em que eles passaram de 40 anos dentro do deserto. Porém, em Atos capítulo número 2, a festa de Pentecostes que está descrita aqui, não é uma festa comum, não foi somente mais uma festa de Pentecostes,
Porque neste momento, neste texto ao qual nós fizemos menção, é detalhado e é ligado ali, começa-se, dá-se início à igreja, é fundado, melhor dizendo, a igreja de Cristo na terra. É o momento em que é detalhado para nós, na Bíblia Sagrada, a descida do Espírito Santo. A igreja, quando nós olhamos para esse termo chamado eclésia no grego, ela é uma das 3 organizações que foram instituídas por Deus na terra: família, Israel e igreja. Vale muito bem lembrar para nós que todas essas organizações são as que são mais atacadas pelo inimigo das nossas almas. Tudo que o diabo é destruir, é atingir a família, Israel e a igreja. Só que esse texto, além de detalhar a fundação da igreja, ele também revela para nós o momento da descida do Espírito Santo. A verdade é que o Espírito Santo ele já atuava aqui na terra, porém não de maneira plena. Ele desce em sua plenitude na festa de Pentecostes, que está descrita em Atos capítulo número 2. Pregador, quer dizer que ele não atuava de maneira plena? Isso mesmo, mas ele estava na terra. Em Gênesis capítulo número 1, verso número 2, o texto vai dizer que o Espírito na criação, ele pairava sobre a face das águas, ele se movimentava sobre a face das águas, ele descia sobre sacerdotes, ele descia sobre profetas, ele descia sobre reis, descia apenas sobre pessoas específicas. Porém, em Joel capítulo número 2, verso número 28, o profeta Joel vai dizer que chegaria o dia em que o Espírito seria derramado sobre toda a face. Vossos filhos profetizariam, vossos velhos teriam sonhos, vossos jovens, eles teriam visões. E Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, capítulo número 6, verso número 19, que o Espírito Santo, ele atua de maneira diferente nos dias atuais. Após a descida do Espírito Santo em Pentecostes, ele não desce somente sobre pessoas específicas, ele mora dentro de você. É por isso que Paulo vai dizer que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Jesus havia predito sobre o Espírito Santo. Em João capítulo número 14, verso número 16, após um discurso de tristeza com os discípulos, quando ele diz que seria levado ao matadouro como ovelha, feriria um pastor e as ovelhas se disseminariam, os discípulos começam a questionar o que seriam deles, desanimados, porque o mestre sairia, aquele que era o líder sairia do meio deles. Aí Jesus olha e fala: fiquem tranquilos, porque eu vou para o Pai. Verso número 16: mas rogarei ao Pai para que o envie o outro Consolador. Esse termo outro do grego é o termo allos, que significa especificamente, em toda a totalidade, outro de mesma essência, não outro diferente, outro de mesma essência. O que Jesus estava dizendo para os discípulos naquele momento era: assim como eu sou Deus, aquele que eu enviarei, que habitará no meio de vós, ele tem o mesmo poder que eu tenho. Se eu opero maravilhas, ele também opera. Se ele tem poder para curar, eu também tenho poder para curar, ele também tem. Se ele tem poder para poder fazer daquele que não é nada alguém servo, lavado, limpo pelo sangue do Cordeiro, fiquem tranquilos, porque ele também terá esse poder de transformar o pecador que não é nada, que é falho, que é miserável, em alguém que tem as vestes limpas pelo sangue do Cordeiro. Em Lucas capítulo número 24, verso número 49, Jesus vai entregar uma condição para os discípulos. Ele olha para os discípulos e fica: eu sei, vocês estão esperando receber desse poder, mas eu preciso dizer algo para vocês: não existe poder do alto sem obediência à minha palavra. E qual é a minha palavra? Ficai no local designado, ficai em Jerusalém. Para aqueles que ficarem, que resistirem, que persistirem, receberão do alto o poder, a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Quando ele encerra o livro de Lucas e começa o livro de Atos, Lucas ele vai detalhar dizendo que nas últimas palavras de Jesus para os discípulos, Jesus vai dizer que João havia batizado com água para o arrependimento. O batismo de João era um batismo para salvação, era um batismo que garantia o perdão dos seus pecados, mas Jesus
como por intermédio do Espírito, ele batizaria com o Espírito e com fogo. O batismo para capacitação. Em Atos capítulo de número 1, verso de número 8, Jesus vai olhar para os discípulos e vai dizer: mas recebereis a virtude do Espírito. Essa palavra virtude do grego é poder. No grego existem três termos para poder. Existe o poder kratos, que se refere à força. Existe o poder exousia, que se refere à posição social, à autoridade. Só que o termo que Jesus utiliza naquele momento não era meramente poder de autoridade, não era meramente poder de força. Ele utiliza a palavra dunamis. E para entendermos o poder que está sobre a igreja, é importante destrincharmos sobre essa palavra grega que tem por nome de dunamis. A verdade é que essa palavra ela se divide em outras três palavras: dínamo, dinamite e dinamismo. Por quê? Porque o poder que Deus tem sobre a sua vida, ele é um poder que te capacita, ele é um poder que te dá autonomia, ele é um poder que te faz vencer as adversidades do dia a dia. O dínamo a qual Jesus se referia, o dínamo a qual essa palavra dunamis, ela gera a palavra dínamo, ele é um gerador de energia. Olhe para mim, por gentileza. O dínamo é um gerador de energia, que tem energia sem cessar. Traduzindo para você entender melhor, o Thales, ele tem as energias fracas. Uma hora o Thales levanta bem, outra hora ele levanta mal. Uma hora você tem força, outra hora não tem. Uma hora você acorda com vigor, outra hora não acorda. Mas o dínamo, que é um gerador de energia no Senhor, quando você recebe deste poder, ele te capacita e a sua energia não cessa, a sua energia não acaba. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Certa vez Paulo vai orar a Senhor por 3 vezes, dizendo: Deus, tem um espinho na minha carne, e o mensageiro de Satanás vem me esbofetear, me acusando, dizendo: como é que você se autodenomina apóstolo de Cristo, vivendo com um espinho na carne? É luta de dia, é luta de tarde, é luta de noite, é luta na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, e você ainda diz que é servo do Senhor. Aí Paulo vai rogar pela primeira vez a Jesus, dizendo: retira o espinho, Senhor, retira o espinho da carne. Deus não responde nada. Pela segunda vez Paulo vem e fala: Deus, o espinho na carne. O mensageiro de Satanás vem todos os dias me esbofetear, me acusar, e Deus não responde nada. Pela terceira vez Paulo dobra o joelho e fala: Deus, o espinho na carne, eu estou me sentindo fraco, Senhor. Aí Deus olha para Paulo e fala: Paulo, fica tranquilo, eu não vou retirar o espinho na carne, mas o meu poder, Jesus de Nazaré, o meu poder, ele se aperfeiçoará na sua fraqueza. Eu estou sentindo Jesus aqui, irmãos. Quantos querem receber desse poder nessa noite? O gerador de energia está sobre a igreja. Quem entrou fraco tem vigor sendo derramado. Recebe poder de Deus. A palavra dunamis também gera a palavra dinamite. Olha para mim. De dunamis é gerada a palavra dinamite. Dinamite, ela é utilizada para poder abrir espaço onde a mão do homem não consegue. O homem não consegue passar por determinado caminho. A dinamite, por meio da explosão, ela abre um caminho onde o homem não consegue ir. Você entende o que eu estou querendo dizer? Deus colocou essa dinamite na sua vida para poder abrir espaço onde muitos não vão, entrar onde muitos não entram, fazer aquilo que muitos não fazem. Não é para ficar parado. A dinamite explode e a sua energia acaba. Só que quando o dínamo de Deus está sobre a sua cabeça, essa energia não cessa, porque o gerador de energia vai te dando, vai renovando a sua capacidade, e o poder nunca acaba. A
gera a palavra dinamismo, que significa literalmente movimentação. Porque quem recebe desse poder não tem como ficar parado. Ele recebe para entregar em algum lugar, para entrar onde alguém não vai, para fazer o que alguém não faz. Pregador, mas eu entrei sentindo-me fraco. Fica tranquila, porque o dínamo de Deus está sobre a nave da igreja, e ele renova a sua força hoje. Quem entrou fraco recebe vigor, quem entrou sem força recebe força. O Senhor te capacita hoje. Olha para cá. Aí muitas vezes a gente se questiona, mas espera aí, se o poder está sobre a igreja, por que é que a gente não vê mais milagres como víamos antigamente? Irmãos, na sala de teologia, uma professora certa vez disse algo que eu guardei: o maior milagre dos dias atuais é você, em plena quinta-feira, 19h30 da noite, deu horário, agora já é 8h40, em plena quinta-feira, você sair da sua casa e vir para a igreja. O diabo oferecendo a bandeja, mas o Espírito te incomodando e dizendo: vai para a igreja hoje. Tem gente que o inimigo parou na porta e disse: eu duvido você na prova ir para a igreja hoje. E você se arrumando, colocando a roupa, vestindo a melhor roupa. Aí o diabo olhou e falou: ah é? Até para a igreja vai, mas eu duvido. Lá na debarracê cabia a boca para entregar o glória, mas para vergonha do diabo, olha você aqui com glória a Deus para entregar adoração, para oferecer para esse Deus. Escuta o que eu vou te falar: o maior poder dos dias atuais é o inimigo vir com a bandeja e você olhar e dizer: diabo, eu não quero, porque eu prefiro a comunhão com meu Deus. O diabo trazer a bandeja e falar: bebe, vai, come, vai. É tão gostoso você olhar e falar: gostoso é entrar nas mansões celestiais como é Jesus. Eu quero conhecer meu Deus. Só quem privilegia o céu abre a boca para adorar a esse Deus. Deixa eu te ouvir, vai. Deixa eu ouvir você que veio adorar a Ele. Enquanto você adora, tem renovo sobre a sua cabeça. Enquanto você adora, tem potestade caindo por terra no glória da igreja. Tem alguém que saiu de casa para adorar. Se fosse para ficar de boca fechada, era melhor nem ter vindo. Mas para quem veio para adorar, tem milagre chegando, renovo chegando. Só para quem recebe da glória, quem da glória recebe. Abre a boca para adorar a esse Deus. Mas tem um segredo, uma condição. Jesus fala: eu vou entregar na sua mão poder. Para quê? Para vocês serem as minhas testemunhas. Testemunha na língua portuguesa é alguém que viu sobre algo, que ouviu sobre algo e está disposto a falar, está disposto a depor sobre aquele algo, está disposto a defender aquele algo. Porém, no grego, a palavra testemunha vai muito mais além, porque o termo grego que é utilizado aqui em testemunha é mártir, que é alguém que está disposto a morrer, alguém que está disposto a se entregar por uma causa. Sabe qual que é a verdade? Nós estamos acostumados com o evangelho mamão com açúcar, o evangelho simples. Tem gente que sai de casa esperando receber bênção e se esquece. Aqui tem bênção sim para a sua vida, mas o propósito desse ambiente não é receber. O propósito desse ambiente é entregar. Culto você não assiste, filha. Tem gente que vai para a igreja e diz: não, hoje eu vou assistir um culto. Veio ao lugar errado. Culto não é cinema, culto não é teatro. Você assiste filme, teatro, cinema. Culto você não assiste. O que eu faço no culto, pregador? Culto você oferece, você entrega. Aí tem gente que vem para a igreja, fica assistindo o culto, reparando a pregação do pregador, reparando se o cantor está cantando ou não está. Aí volta para casa dando nota ainda. Hoje eu dou nota 8 para o pregador, porque ele falou no texto, pegou uma palavra. Dou nota 6 para o cantor, porque desafiou. E Deus está dizendo: se tivesse vindo para a igreja com o propósito correto, teria
glória, porque ela está passeando no meio da igreja, e quem veio para receber, recebe dessa bênção agora, mas tem que entregar. Você adora e ele te entrega. Oh glória! O céu se movimenta por meio de ação e reação. Como assim, Pedro? Aqui dentro, seu glória a Deus tem poder, minha filha. Aqui dentro o seu glória tem poder. Cada glória que você entrega aqui, tem demônio batendo em retirada, recuando, doença caindo por terra. Tem alguém para crer nessa palavra? Eu vou deixar você adorar. Quem trouxe glória a Deus, aproveita para entregar para esse Deus. 30 segundos de glória. Deixa eu ver quem trouxe, vai. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20. Jesus visita a casa de alguém no glória na igreja. 19, ele quebra o arco. 18, ele porta a lança. 16, ele quer. Jesus rebanaia. Reclamar a calabara súria. Tem um varão com a espada na mão. Deixa eu ver quem veio adorar ele. Rebanaia súria. Calabia na baracéria. Dá para melhorar seu glória, minha filha. Dá para melhorar, vai. Abre a boca para adorar a ele. Vai, abre a boca. Levante a sua mão direita. Só você que trouxe mão. Só você que veio para receber algo do céu nessa noite. Levante a mão direita, por gentileza. Isaías 54, 17. Toda ferramenta preparada contra quem saiu de casa com glória a Deus na boca, disposto a adorar, vai cair por terra agora. Jesus, oh glória. Emanará súria. Emanará súria que levará séria. Olha para mim, por gentileza. Porém, Jesus disse: receberão poder, se envieis minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Porém, para o avivamento acontecer, a igreja primitiva teve que obedecer a alguns pilares. 3 pilares. Atos capítulo número 1, verso número 14. E eles persistiam, perseveravam, unânimes em oração. Olha para cá. Perseveravam, unânimes em oração. Não existe avivamento sem perseverança. Jesus entregou uma palavra: fiquem em Jerusalém, porque do alto eu enviarei poder. O texto bíblico vai dizer que Jesus se apresentou para pelo menos 500 pessoas. Porém, em Atos capítulo número 2, nós sabemos que esse número foi sendo reduzido, chegando ao número de 120 pessoas. Por quê? Porque para receber o cumprimento da promessa que Deus havia feito, era necessário obedecer aquilo que Ele tinha mandado. O nosso problema é que a gente é especialista em oferecer sacrifício, mas péssimo em obedecer. Vou repetir isso aqui. O nosso problema é que nós somos especialistas em sacrificar, mas péssimos na obediência. E Deus já havia dito por intermédio de Samuel: para mim é melhor obedecer do que sacrificar. Eu vim com uma palavra para a vida de alguém. Existem promessas na sua vida que ainda não se cumpriram porque você falhou na obediência. Não foi por culpa do diabo, não foi por culpa de Deus. Deus condicionou: se me obedecer, viverá a totalidade da promessa. Mas como você falhou na obediência, como você se desalinhou com o céu, saiu do centro da vontade de Deus, está vivendo prova atrás de prova, luta atrás de luta, enfermidade atrás de enfermidade, adversidade atrás de adversidade. Mas Deus está dizendo: hoje eu desci
aqui na Assembleia de Deus em Barra Seca, para poder te dizer que aquilo que eu te prometi ainda está de pé. Eu não mudei nenhuma vírgula da minha palavra, nenhuma letra foi removida. Tudo que eu te prometi está de pé. O que é que o Senhor deseja de mim, pregador? O que é que Deus precisa que eu faça? Deus está dizendo: a partir do momento em que você se alinhar com a minha vontade, começar a viver uma vida de obediência, vai ter milagre na sua casa, cumprimento de promessa. Tem gente que já era para estar pregando há muito tempo, aí está questionando: Deus, por que é que não aconteceu ainda? E Deus está dizendo: é porque você falhou na obediência, saiu do lugar a qual eu havia te otorgado, do lugar a qual eu havia te incumbido. Mas eu desci nessa noite para dizer que se você esperar em mim, oh glória, persistir em mim, eu farei cumprir tudo aquilo que eu prometi. Levanta sua mão, por gentileza. A verdade é, Ele está dizendo para mim e alguém: eu sou fiel para fazer infinitamente mais do que aquilo que você pensou, ou do que aquilo que você pediu. Ainda de mão levantada, não abaixa a sua mão. Deus está dizendo para a sua vida: espera em mim, minha filha. Salmo de número 40, verso número 1 vai dizer: eu esperei com paciência no meu Senhor, e Ele inclinou os ouvidos para mim, Ele ouviu o meu clamor. Isaías 40, 31 vai dizer que aqueles que esperam no Senhor, eu renovarei as forças dele, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Tem mais: voarão alto como as águias. É só para quem espera em Deus. Pega na mão do irmão que está do seu lado, por gentileza. Pega na mão dele, segura a mão dele, fala com vontade para ele: calma, o tempo de Deus é perfeito. Fala de novo: calma, o tempo de Deus é perfeito. Volta para cá. O segundo passo é: eles precisavam estar unânimes. Já caminho para encerrar. Eles precisavam estar unidos, porque para o avivamento acontecer não adianta um querer de um jeito, outro querer do outro. Todos precisam estar com um propósito alinhado na mesma coisa. Era gente que tinha propósito dentro do cenáculo, alinhado com gente que tinha propósito. Quem não tinha paciência para persistir, quem não tinha paciência para obedecer quando o cenário era adverso, foi embora. Mas quem acreditava que Deus era fiel para cumprir, ficou. Gente que tinha propósito do lado de gente que tinha propósito. O nosso problema muitas vezes é que a gente anda com quem não quer nada com Deus. E para a gente está tudo bem andar com gente que faz coisa errada o tempo todo, com gente que normaliza o pecado, e para nós está tudo bem. Aí Deus está dizendo: eu quero você alinhado com gente que busca o céu. Eu sei que é difícil ouvir isso aqui. Eu quero você alinhado com gente que busca o céu. Eu vim com uma palavra profética nessa noite. Deus começará a partir de hoje a selecionar quem vai andar do seu lado. Teve gente que levantou a mão lá atrás para receber isso aqui. Não vou ter que repetir, mas Deus vai selecionar as pessoas que vão andar do seu lado. Não é qualquer um que pode entrar na sua casa, minha filha. Tem gente que você deixa sentar ao redor da sua mesa. Tem gente que você acredita que está contigo, aí Deus está dizendo: é Judas, está te traindo pelas costas. Mas hoje eu desci com discernimento espiritual da nave da igreja. Eu vou revelar quem está contigo e quem não está. Glória. Eu selecionarei quem ficará do seu lado. Eu quero você aliado com quem tem propósito comigo. Quer prova disso? O filho pródigo, quando ele sai da casa do pai,
pede a herança, o texto vai dizer que à medida que ele se distancia da casa do pai, ele se aproxima do chiqueiro, se aproxima dos porcos. Porque quanto mais longe você estiver da casa do pai, eu sinto em te dizer, mais perto você estará dos porcos. Ao ponto, pastor Luiz, do texto dizer, Lucas capítulo número 15, que ele acha aquilo que os porcos ingerem gostoso. Ele olha e fala: como eu queria se alimentar dessas alfarrobas que os porcos comem. O texto não diz que ele se alimenta, o texto não diz que ele come a lavagem dos porcos ou as alfarrobas. O texto diz que ele deseja. Ele olha e fala: parece saboroso a comida dos porcos. Aí você olha e fala: gente normalizando o pecado, está na igreja, vivendo a vida na igreja, mas olha e fala: não tem problema beijar na boca de um, depois na boca de outro. Não tem problema tomar uma cervejinha sem álcool. Aí Deus está dizendo para você: você está começando a normalizar certas coisas, porque você já está muito distante do Pai. Está tão perto dos porcos, que a comida dos porcos começou a soar gostosa para vocês. Só que o texto vai dizer que ele cai em si, no meio da diversidade. Ele se levanta, postura espiritual, e ele se lembra que na casa do Pai, até os trabalhadores, até os jornaleiros que trabalhavam por jornada, se alimentavam da mesa do Pai, se alimentavam do bom e do melhor. Eu vim pregar uma palavra para quem saiu de casa achando que é brincadeira, para quem saiu achando que é algazarra, veio para poder rever amigos, veio para poder trazer um sincretismo religioso, dizendo que é normal estar com o pé do mundo e o pé aqui na igreja. Eu não sei como será o céu amanhã, mas para quem saiu disposto a guerrear, entendendo que esse ambiente é espiritual, o céu está dizendo: fica tranquila, minha filha, porque antes de você pisar naquele lugar, eu pisarei primeiro na sua frente. Para quem saiu disposto a guerrear, Deus está dizendo: eu estou entrando de frente nesta peleja. Não vai ter morte na sua casa, não vai sucumbir, não vai falir. Se põe de pé, por gentileza, adorando a esse Deus.